Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Acordo selado. Negócio entre Carlos Vinícius e Palmeiras tem desfecho e chama atenção. Palestra chegou até a negociar com o atleta, alvo de Bahia e sondado pelo São Paulo. Verdão segue sem pressa no mercado. O Palmeiras está se preparando para mais um ano repleto de desafios. Isso porque, apesar de ter sido bicampeão brasileiro nos últimos anos, os comandados de Abel Ferreira não sossegaram e seguem na luta por taças. No próximo domingo, 4, por exemplo, o Alviverde entrará no gramado do Mineirão para tentar faturar o bicampeonato da Supercopa do Brasil. A disputa será diante do São Paulo, equipe que vem incomodando o Palestra nos últimos anos. Em contrapartida, apesar de todo o protagonismo dentro de campo e nas categorias de base, o Verdão não tem sido protagonista no mercado da bola. Isto é, não está fazendo contratações bombásticas. Este ano, os únicos nomes trazidos por Leila Pereira foram Aníbal Moreno, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Este último, inclusive, lesionou o joelho e só voltará a ser opção no segundo semestre. Situação entre Palmeiras e Carlos Vinícius. Posto isso, vale frisar que antes mesmo da contusão grave de Bruno Rodrigues, o Palmeiras chegou a negociar com o centroavante Carlos Vinícius, ex-jogador do Tottenham, ING e que atua pelo Fulham, ING. Entretanto, por mais que tenha entrado em campo por 13 vezes na atual edição da Premier League e marcado 2 gols, o jogador não vai permanecer na equipe londrina e já definiu seu destino, o Galatasaray. A informação é do jornalista Bruno Andrade. Isso porque, como o Fulham foi até o Chelsea e contratou o centroavante Armando Broja por empréstimo, os ingleses optaram por emprestar Carlos Vinícius até o meio do ano para o clube turco. Vale destacar que quando o Palmeiras tentou a sua contratação, o Fulham não quis conversar e só aceitou vendê-lo. Agora, algumas semanas mais tarde, cedeu o atleta por empréstimo de 6 meses. Futuro do jogador e expectativa do Palmeiras. Com contrato com o Fulham até o meio de 2025, o atacante teria mais uma temporada europeia após o término do vínculo com os turcos. Aos 28 anos, 50% de seu passe pertence ao Benfica. Dito isso, apesar de ter sido treinado nos últimos meses por um treinador português, Carlos voltou a apresentar dificuldades para disputar a Premier League, até pelo nível técnico da competição. Em relação ao Palmeiras, a tendência é que o clube não busque nenhum centroavante de imediato no mercado, mesmo com a saída de Endrick prevista para daqui a 5 meses. Por fim, a grande notícia do início do ano para o Verdão é o ótimo desempenho de Flaco Lopes, contratação mais cara da história do Palmeiras que ainda não deslanchou como se imaginava. Agora parece estar engatando. Declaração de Flaco sobre possíveis novos reforços dá o que falar no Palmeiras. Atacante vem agrando bastante a comissão técnica nesse início de temporada. Mesmo com 3 reforços anunciados até o momento e em boa fase no Paulistão, a diretoria do Palmeiras, a pedido de Abel, está de olho no mercado em busca de novos nomes para qualificar o plantel. Com o atual cenário do elenco do Verdão, existem algumas procuras para suprir baixas do atual campeão do Brasileirão. Abel Ferreira já deixou claro que quer pelo menos 4 reforços. Um centroavante, um meio-campista, um ponta para substituir Bruno Rodrigues e um destaque do Paulistão. A diretoria do Alviverde, no entanto, não está atrás de ninguém neste momento devido à Supercopa. Leila Pereira e Anderson Barros têm até o próximo dia 7 de março para atender os pedidos da comissão técnica. Todavia, é pouco provável que o Verdão traga reforços até o fechamento da janela e deve deixar para fazer mais investimentos no meio do ano. Quem está feliz por isso é Flaco Lopes, que sem Endrick, que está com a seleção, e também sem reforços, o argentino vem recebendo mais chances com Abel. O camisa 42 vem ganhando moral a cada rodada tanto com a comissão técnica quanto com o torcedor. Flaco Lopes em alta no Palmeiras. Além do gol salvador contra o RB Bragantino, Flaco Lopes também balançou as redes contra o Santos. O argentino agradeceu as oportunidades que vem tendo com Abel Ferreira em 2024. Estou muito feliz por poder ajudar o time sempre. Foi um jogo difícil, mas tem que estar sempre preparado para jogar, seja 5 ou 90 minutos. Feliz pela oportunidade que o Abel tem dado, afirmou Flaco Lopes. Flaco Lopes também minimizou a possibilidade do Palmeiras ir ao mercado atrás de novos jogadores. O atacante acredita no plantel, mas também ressaltou que deixa a decisão nas mãos da diretoria. Todo mundo aqui no Palmeiras está preparado, temos grandes jogadores, sei que estão buscando e fico feliz pela competência.
Se isto for melhorar, fico feliz. Temos um grande time, grandes jogadores, todos à altura e podem ajudar ao Palmeiras, concluiu. Flaco Lopes minimiza a busca do Palmeiras por reforços. Em boa fase, Flaco Lopes deve ser o titular do ataque ao lado de Rony. O Palestra deve ir a campo com a seguinte formação: o Everton, Luan, Murilo e Gustavo Gomes, Piquerez, Mike, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, Rony e Flaco Lopes. Esses serão os 12 jogadores que tentarão o bicampeonato da Supercopa pelo Alviverde. Embora esteja buscando a titularidade no Palmeiras, Flaco Lopes está bem visto no mercado. No início do ano, o River Plate tentou a contratação do argentino e estava disposto a investir uma bolada. Todavia, Leila Pereira, a pedido de Abel Ferreira, não estava disposta a vender o atleta para o rival argentino. Em junho de 2022, Leila Pereira investiu cerca de 50 milhões de reais para tirar uma das maiores promessas do futebol sul-americano do Lanús. Por conta do alto montante, o Verdão acredita no argentino e vê ele como um profissional super importante ao elenco. Betis quer 53 milhões de reais para vender o William José ao Palmeiras. O jogador do Real Betis gostaria de jogar no Verdão e entende ser uma boa vitrine aos 32 anos. Palmeiras quer o William José. O Palmeiras tem interesse na contratação do atacante William José, como plano A para se reforçar no setor ofensivo. O jogador do Real Betis gostaria de jogar no Verdão e entende ser uma boa vitrine para continuar. A diretoria comandada por Anderson Barros consultou o staff do atleta sobre uma volta ao Brasil. Apesar disso, tem encontrado algumas dificuldades do ponto de vista financeiro pelas pedidas. William José tem um salário médio para alto na Europa e vínculo com o Betis até junho de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Ele já sabe que para voltar ao futebol brasileiro tem que reduzir seus vencimentos. Além disso, o Real Betis já se mostrou irredutível na pedida de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais na cotação atual, para vender seu atacante. O Alviverde não pretende investir toda essa quantia. Cautela da diretoria pelo atacante. O Verdão também não avançou ainda nas tratativas por conta da semana da final da Supercopa do Brasil, que acontece no domingo, 4. Até o momento não houve proposta oficial pelo atleta de 32 anos. O Betis ainda paga parcelas pela compra de William José. Em 2022, o Betis pagou cerca de 10 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na época, para tirar o atacante da Real Sociedade, seu clube anterior. O clube espanhol ainda não quitou a contratação. Para não sair no prejuízo, a diretoria entende que precisa dessa quantia para liberar. O Palmeiras não chegaria a um valor próximo a esse por um atleta de 32 anos. Betis topa emprestar com compensação financeira, mas com uma opção de compra que tenha os 10 milhões de euros embutido. Porém, a equipe pretende não ajudar nos vencimentos do jogador. Betis quer atacantes. Segundo o jornal espanhol Sport, o Betis quer contratar atacantes no mercado da bola, visando melhorar seu elenco no setor para a sequência da temporada europeia, que está em percurso na Espanha. O clube acabou de emprestar Borja Iglesias ao Bayer Leverkusen e por isso, seria outro fator para não aceitar liberar o jogador tão facilmente. O Palmeiras não tem outro nome em mente caso não feche com William José neste momento. Enquanto isso, River Plate acenou com valores para contratar Flaco Lopes, do Palmeiras. Os argentinos estariam dispostos a pagar entre 6 e 7 milhões pelo atacante, o que não agradou à diretoria. Vale lembrar que o Verdão tirou o centroavante do Lanús por cerca de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, na cotação da época, em 2022. Ou seja, quer receber um valor superior a esse para começar as conversas. Hulk e Tiquinho na lista. Paulo Massini revela quente de Abel no Palmeiras. Paulo Massini falou há pouco sobre o conteúdo de relatório de Abel Ferreira e 3 nomes de centroavantes na lista de contratações do Alviverde. Necessidades pontuais no SEP. O Palmeiras vai fazer mais contratações para o técnico Abel Ferreira em 2024. A promessa é atender aos pedidos do português em preencher as lacunas do elenco de maneira a manter o clube na luta por títulos. De acordo com informação do jornalista Paulo Massini, que cobre o dia a dia na academia de futebol, a presidente Leila Pereira vai contratar um meia de criação, de maneira a concorrer com Rafael Veiga, um atacante de velocidade e um centroavante para o lugar de Endrick, para a posição de camisa 10, típico. A Abel chegou a dizer após a vitória contra o Red Bull Bragantino que contaria com João caso Leila não atenda à necessidade de mais um reforço para a função. Massini atualizou o assunto. O Palmeiras fará uma contratação de um meia.
Foi um dos pedidos no relatório do Abel no final do ano passado, informou o jornalista ao vivo durante o programa G4 do BAN Sports, há pouco. Carências do elenco de Abel. Além disso, a lesão de Bruno Rodrigues criou uma urgência da diretoria em trazer um novo atacante de velocidade. Lembrando que em janeiro o Palmeiras anunciou as vendas de Arthur e Kevin para Zenit e Shakhtar Donetsk, respectivamente. Por fim, a reposição de Endrick, que vai em definitivo para o Real Madrid em julho, é cobrada desde já pelo técnico português. Nos últimos dias, nomes como Diego Costa, ex-Botafogo, Leandro Damião, ex-Internacional, e William José, hoje no Betis, foram ventilados na academia de futebol. Do trio, quem ainda permanece na pauta é o William José. O clube da La Liga até topa emprestar o centroavante brasileiro, mas o longo tempo de contrato e o alto salário assustaram o Verdão, informou o site da ESPN. Durante o programa do BAN Sports, Massini soltou outros 2 nomes indicados por Abel sobre a necessidade de um centroavante para preencher a saída inevitável de Endrick no segundo semestre. Informações sobre relatório no SEP. O que ele entregou no relatório? Um centroavante experiente, que possa ajudar os jovens e possa sentar no banco numa boa. Citou 3 nomes: o Diego Costa, o Hulk e também o Tiquinho Soares, apurou o setorista do Alviverde. Neste momento, negociações com Hulk e Tiquinho estão descartadas pelo lado do Palmeiras. O primeiro tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro, mas com prioridade de renovação até o fim de 2025. Já Tiquinho Soares também tem vínculo no Botafogo expirando no fim da temporada com prioridade de renovação até 2025 e já foi sondado nos últimos dias pelo Grêmio. Abel tem contato com Flaco Lopes para a função de referência dentro da área neste início de campeonato paulista e tem se dado bem. O argentino de 22 anos deixou suas marcas nas vitórias contra Santos e Red Bull Bragantino e vai ser titular contra o São Paulo no domingo, 4, na Supercopa do Brasil. Palmeiras, craque de 29 milhões de reais pode ser anunciado em breve. Time paulista segue no mercado da bola e pode anunciar mais reforços antes do fim da janela de transferências. Mais reforços. A tendência é que mais nomes cheguem ao clube. Isso porque, quando questionado pela imprensa, a presidente do time, Leila Pereira, confirmou que a equipe segue no mercado e irá trazer mais jogadores. Assim, além de negociar com outros alvos, os paulistas também têm sido procurados por alguns empresários. Meia é oferecido ao Palmeiras. Isso porque, ciente da magnitude do clube, alguns agentes do mundo da bola têm oferecido seus jogadores, considerado uma das maiores vitrines da América do Sul. Um deles é o meia Igor Coronado, que está sendo cotado para deixar o Al Ittihad e, segundo o G, pediu aos seus empresários para retornar ao Brasil. A fonte afirma que o atleta foi oferecido ao Palmeiras, que apesar de já ter monitorado o atleta, decidiu não avançar pelo jogador de 31 anos. Natural de Londrina, PR, o atleta acumula 21 partidas nesta temporada, tendo marcado 5 gols e distribuído um total de 9 assistências. E você, torcedor? O que você acha de Coronado jogar no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.